Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes aqui em Bucaramanga. É para mim um privilégio estar com vocês aqui na Colômbia para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 13, onde diz: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Nosso tema para esta ocasião é lutas e vitórias do Messias. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta passagem que lemos, nos diz o apóstolo São Paulo que o Espírito de Jesus Cristo, que estava nos profetas do Antigo Testamento, anunciava por meio deles os sofrimentos que viriam ao Messias e também as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Ou seja, que a vinda do Messias e os sofrimentos pelos quais o Messias passaria eram anunciados desde o Antigo Testamento. Ou seja, que os sofrimentos pelos quais o nosso amado Senhor Jesus Cristo passou já estavam profetizados. E ele, por isso, não evadiu, não evitou esses sofrimentos. Não evitou esses sofrimentos, pois tinham que ser cumpridos nele. Quando São Pedro, em uma ocasião, em que escutou a Jesus dizer que subia a Jerusalém, seria preso e seria condenado, Pedro disse: tal coisa não te aconteça. Mas Jesus dizia: e como vão se cumprir as profecias? Ou seja, como vão se cumprir as profecias se ele evita ir onde tinha que ir? Como iria se cumprir a morte e ressurreição do Messias se ele não fosse a Jerusalém no tempo designado por Deus para ser preso, ser julgado, ser condenado e ser crucificado no tempo designado por Deus? Ou seja, que a morte de Cristo não podia ser em qualquer tempo, mas no tempo designado por Deus. Assim como no Antigo Testamento encontramos que, por exemplo, a festa da Páscoa requeria a morte de um cordeiro no dia 14 do mês primeiro do ano religioso do povo hebreu, que é o mês de Nissan ou Abid.
Esse sacrifício não podia ser feito no dia 10, não podia, também não podia ser feito esse sacrifício no dia 20 do mês, o sacrifício do Cordeiro Pascual, porque tinha que ser no tempo designado por Deus. E Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e morreu exatamente no dia 14 do primeiro mês, no qual a festa da Páscoa se preparava e matavam o Cordeirinho Pascual. Por isso São Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, Cristo é o Cordeiro Pascual, assim como o apresentou João Batista quando disse de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora podemos ver o porquê Cristo tinha que morrer nesse dia. E Cristo o sabia. Por isso Cristo se movia no meio do povo hebreu de acordo às profecias que já estavam dadas por Deus pelo Espírito de Deus através dos profetas de Deus. Por exemplo, vejamos aqui algumas profecias. Por exemplo, em São Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante, temos aqui o porquê Cristo foi a este território e quando foi ali, se cumpriu essa profecia. Capítulo 4 de São Mateus, versículo 12 em diante diz: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E agora vejam vocês, estando neste território, estava se cumprindo essa profecia que o profeta Isaías deu no capítulo 9, versículo 1 ao 2. A vida de Jesus foi nada menos que o cumprimento das promessas messiânicas para aquele tempo. Ele cumpriu todas as promessas correspondentes à primeira vinda do Messias. Agora encontramos que o povo hebreu, como nação, e a religião hebraica como o judaísmo, encabeçada essa religião no concílio do Sinédrio, do qual o sumo sacerdote era o líder máximo, encontramos que o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio não podiam ver em Jesus o cumprimento da vinda do Messias, o cumprimento do rei de Israel. Eles não compreenderam que as profecias messiânicas estavam a primeira e segunda vinda de Cristo. Eles não compreenderam esse mistério e pensaram que as profecias da vinda do Messias todas se cumpririam em sua vinda e que era uma só. Mas eles não compreenderam que tinha duas partes a vinda do Messias. Sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e sua segunda vinda como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, por isso, eles falharam em compreender o cumprimento da primeira vinda do Messias. Eles esperavam a vinda do rei, o Messias, o rei de Israel, mas veio em uma forma tão simples que eles
não podiam crer que este jovem carpinteiro de Nazaré era o Messias. Eles esperavam o rei e lhes chegou um carpinteiro. E agora, vejam vocês como Deus prende os sábios em sua própria sabedoria. Porque com Deus, ninguém pode se tornar o que sabe tudo, porque quem sabe realmente é Deus. E Ele foi quem deu sua palavra profética por meio dos profetas, e tudo o que Ele prometeu realizar, o cumpre no tempo correspondente e o revela. E qualquer pessoa que diga, Deus, o que prometeu aqui, o tem que fazer dessa forma. E Deus, quando chega o tempo, o cumpre. Se o que Deus cumpriu não é na forma que a pessoa imaginava, o que fazem as pessoas? Dizem, não, eu não creio dessa forma. Não crê na forma em que Deus o cumpriu, porque a pessoa tinha outra ideia do que Deus cumpriria, ou de como Deus o cumpriria. Isso foi o que aconteceu com o sumo sacerdote e os doutores da lei e os teólogos da religião hebraica, dos quais Cristo disse que estavam cegos, ou seja, cegos ao cumprimento das profecias messiânicas correspondentes àquele tempo. E Cristo disse, e se o cego guia o cego, ambos cairão no buraco, ou seja, no buraco. Agora vejam vocês, as profecias messiânicas da primeira vinda de Cristo estavam cumpridas. E quem esperavam ver a vinda do Messias e disseram ao povo hebreu, o Messias chegou? Não o podiam ver. O sumo sacerdote, o líder máximo da religião hebraica, sob o judaísmo, todos esperavam que esse homem tão importante revelasse ao povo hebreu que o Messias já estava na terra. E ele disse, quando disse a Jesus, és tu o filho do Deus vivente? Se és tu, diga-o já, e não nos turbe a alma. E quando Jesus disse, já vos disse e não crestes. E o que disse o sumo sacerdote? Blasfemou. E para que perguntou então? Queria saber se era o Messias? Mas não queria saber para proclamar que o Messias já estava na terra, mas para dizer que tinha blasfemado, para pedir a pena de morte sobre Jesus. Vem. Nem todo mundo quer saber o cumprimento das promessas messiânicas para crer e dar graças a Deus, mas que há alguns que querem saber para combater o cumprimento do que Deus prometeu. E assim era Caifás. E assim eram muitos dos grandes líderes do concílio da religião hebraica, do concílio do Sinédrio. E quando Caifás pergunta ao concílio da religião hebraica, o que dizem vocês? Sabe o que disseram? É digno de morte. E para o que queriam religião e concílios e grandes vestimentas religiosas sacerdotais? Para crucificar o Messias, para rejeitar o Messias em sua vinda. E do que lhes valeu pregar religião e pregar que o Messias vinha? E quando veio, rejeitaram? Agora, em tudo o que aconteceu, já podemos ver que se estava cumprindo a palavra profética dos sofrimentos pelos quais passaria o Messias, onde seu próprio povo o rejeitaria porque não veria nele o cumprimento da vinda do Messias, não o reconheceria. E tudo isso já estava profetizado. São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos fala disto, no capítulo 11, versículos 25 em diante. Foi algo forte, duro, mas
Vejam, diz, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse endurecimento da alma que veio ao povo hebreu e rejeitou o Messias em sua vinda, será tirado quando tiver entrado a plenitude dos gentios, ou seja, quando tiver se completado o número dos filhos e filhas de Deus dentre os gentios e tenha assim se completado o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual esteve sendo formada por gentios desde os tempos de São Paulo em diante, mesmo que de vez em quando entra ao corpo místico de Cristo algum hebreu, mas a maioria foram gentios. Mesmo que começou com hebreus, depois continuou com gentios. E quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, ao corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual foi representada neste diagrama que o reverendo William Branham usou. Vejam, essa partezinha aqui pequenininha é o tempo dos apóstolos e em seguida esta outra parte onde diz fé é a primeira era da igreja entre os gentios, onde São Paulo foi seu mensageiro e o território onde se cumpriu essa era foi Ásia Menor. E aí, Deus chamou e juntou os escolhidos para essa primeira era entre os gentios. E em seguida, Deus continuou trabalhando em sua obra, chamando e juntando os seus filhos de etapa em etapa, de era em era, e assim foi crescendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual começou somente com 120 pessoas em Jerusalém, no dia de Pentecoste, onde nasceu a igreja de Jesus Cristo com o novo nascimento de 120 pessoas que receberam o Espírito de Cristo no dia de Pentecoste. Daí em diante, foram milhões os seres humanos que creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, obtiveram o novo nascimento. Pois Cristo disse que era necessário nascer de novo. Assim disse Cristo a Nicodemos no capítulo 3, versículo 1 em diante diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. E nós também não podemos nos maravilhar de que Cristo disse que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus.
E como pode o ser humano nascer de novo para poder entrar no reino dos céus? Pois crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito. E aí ocorre um novo nascimento na pessoa. E assim a pessoa obtém um espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E se a pessoa morre fisicamente aqui na Terra, quando terminarem seus dias aqui na Terra, pois vai viver no paraíso nesse corpo teofânico da sexta dimensão. E no último dia, e para o último dia, obterá um corpo novo, jovem e eterno, que Cristo prometeu na ressurreição dos mortos em Cristo. Jesus disse em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando diz? O último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Cristo disse que ressuscitará os crentes nele que partiram, diz que será no último dia. E agora vejam vocês, quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, recebeu vida eterna. E mesmo que seu corpo físico morra, a pessoa continua vivendo, vive no corpo teofânico no paraíso, que é a sexta dimensão, e no último dia, que é o sétimo milênio, em algum ano do último dia, ou seja, do sétimo milênio, Cristo ressuscitará todas essas pessoas que estão no paraíso em corpos teofânicos, lhes dará um corpo físico glorificado e eterno, e virão novamente à Terra nesse corpo eterno e jovenzinho que representará de 18 a 21 anos de idade. E, sendo que esse é um corpo eterno, estando nesse corpo, a morte não poderá causar dano à pessoa no corpo que terá, nem a enfermidade, nem nenhum problema dos que atacam nosso corpo físico atualmente. E nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos também um corpo eterno. Essa é a promessa para todos os que creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Nasceram de novo e têm vida eterna. Não importa que o corpo físico não tenha vida eterna, teremos um novo corpo com vida eterna também. Mas já quando recebemos o Espírito de Cristo, obtivemos um novo nascimento e já temos um corpo teofânico da sexta dimensão, com vida eterna. E assim é como começa para os filhos e filhas de Deus, nessa terra, esse programa de redenção, pelo qual Cristo veio à terra como Cordeiro de Deus e morreu na cruz do Calvário. Agora vejam vocês o porquê os sofrimentos de Cristo eram para redimir a cada filho e filha de Deus, os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. São chamados os primogênitos de Deus por São Paulo. Em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 23 diz: Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Os primogênitos são os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, dos quais também Cristo falou. Tem seus nomes escritos onde? No céu, no livro da vida do Cordeiro. E Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário,
redimiu todos esses escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, eleitos de Deus, têm seus nomes escritos no livro de Deus, no livro da vida do Cordeiro. E agora vejam vocês como os sofrimentos de Cristo, incluindo sua morte, foram para a bênção de todos os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, os filhos e filhas de Deus. Agora, quando a pessoa vem a esta terra, nasce neste planeta Terra e seu corpo físico e seu espírito que obtém é na permissiva vontade de Deus. Recebe um espírito do mundo quando nasce e recebe um corpo mortal, corruptível e temporário. Por quê? Porque aparecemos nessa terra depois da queda do ser humano no Jardim do Éden. Para uma pessoa aparecer nessa terra e aparecer como imortal, que não possa morrer o seu corpo físico, nem o seu espírito, tem que vir primeiro pela sexta dimensão, ou seja, antes de vir a esta terra, tem que vir à sexta dimensão e obter seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. E em seguida vir a esta terra e obter um corpo criado por Deus. E papai e mamãe, pois não souberam nos dar primeiro um corpo teofânico da sexta dimensão e depois criar um corpo físico, porque eles não são criadores. Eles somente nos deram um corpo na permissiva vontade de Deus. Mas recordem que tudo isso está conforme ao programa divino. Damos graças a Deus pelos nossos pais terrenos e os ajudamos em tudo o que pudermos ajudá-los e fazemos com toda a nossa alma. Estamos muito agradecidos pelos nossos pais terrenos e queremos que eles também entrem à vida eterna. E estamos agradecidos a Deus pelos nossos filhos também. Porque Deus nos dá filhos para que os guiemos no programa divino e possam viver eternamente. Porque quem não quer que seus filhos vivam eternamente? Pois todos queremos que nossos filhos vivam eternamente. E nós também queremos viver eternamente. E vejam, há uma forma para viver eternamente. Qualquer pessoa pode dizer... Lá, em Gênesis, no Jardim do Éden, havia uma árvore chamada Árvore da Vida. Se eu vivesse nesse tempo, iria e comeria dessa árvore da vida e viveria eternamente. Houve muitos militares e muitas pessoas importantes que desejaram encontrar a fonte da juventude, pois, vejam, a árvore da vida e a fonte da água da vida eterna, sabe quem é? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso é que Cristo disse, na leitura que tivemos, diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6, versículo 40 e São João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora vejam o simples que é todo o programa divino para a pessoa obter vida eterna. Agora ele disse que obtivemos um corpo mortal, corruptível e temporário, portanto, este corpo não pode viver por toda a eternidade. E obtivemos um espírito do mundo quando nascemos nesta terra. E por isso é que Cristo disse que é necessário um novo nascimento. Nicodemos pensou em um nascimento por meio da sua mãe de novo. E ele, já sendo velho, porque disse, pode acaso um homem sendo velho? Isso se refere a ele mesmo, que
queria nascer de novo e queria entrar no reino de Deus. E Cristo, então, explica que é por meio de nascer da água e do Espírito, crendo, pois, no nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados, o sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E assim recebemos um Espírito do céu, da sexta dimensão. Já não o Espírito do mundo, mas do céu. Um corpo celestial, um corpo de outra dimensão, parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, ou seja, de outro mundo, diríamos. E esse é o tipo de corpo que Jesus tinha e no qual apareceu a Abraão, a Isaac e a muitos dos profetas do Antigo Testamento. Recordam vocês, no capítulo 8 de São João, onde Jesus Cristo está falando sobre Abraão. Vejam o que diz, capítulo 8, versículo 56, em diante diz: Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu? E alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. E isso sim que é grande. Então, o que aconteceu com os que estavam escutando? Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Ao invés de dizer: pois explica-nos, diga-nos como, então, nós fazermos para viver eternamente. Agora, essas pessoas estavam ali com alguém que tinha visto Abraão e que Abraão tinha visto. E agora ele disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Ainda antes de Abraão. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual apareceu a Moisés. E disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E foi conhecido como o anjo do Senhor ou anjo do pacto. É o mesmo Deus Todo-Poderoso com seu corpo teofânico, um corpo teofânico que é parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, ou seja, da sexta dimensão, chamado também o Verbo. São João capítulo São João capítulo 1 nos habla deste mistério, diz: en el principio era el verbo. São João capítulo 1 nos fala deste mistério. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Aquela luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem viria a este mundo? O Verbo que estava com Deus e era Deus, o Criador dos céus e da terra. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque aqueles que creem nele e creem no seu nome, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo. E assim recebem vida eterna. E assim nascem como filhos e filhas de Deus no novo nascimento. Os quais diz: não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É uma obra de criação a que se efetua na pessoa que creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo. E obtém o Espírito de Cristo e recebe, assim, um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado também, na Escritura, o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Esse é o anjo que
A Bíblia menciona. Esse é o corpo teofânico que tem todos os que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. E assim começa essa criação, essa nova criação na pessoa, para poder viver eternamente. E agora, continuamos vendo aqui na continuação diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Aquele verbo se fez carne. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Esse corpo teofânico é chamado o Verbo de Deus, porque é o corpo da palavra. E, em seguida, Deus, com esse corpo teofânico, veio e criou no ventre de Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e foi assim formado o corpo de Jesus, o qual nasceu em seguida aos 9 meses, e esse corpo de carne, nascido da Virgem Maria, ao qual lhe pôs por nome Jesus, é o corpo físico de carne de Deus. Por isso diz o profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, no versículo 14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus encarnado, o Verbo encarnado, o Verbo feito homem como nós aqui na terra. Por isso veio como profeta, como filho do homem. Era nada menos do que Deus manifestado no meio da raça humana, em carne humana. Disto falou também o apóstolo de Deus, São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, e versículo 16, dizendo, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vejam vocês, o que estava dentro daquele véu de carne chamado Jesus, quem era? Deus. O Criador dos céus e da terra estava dentro desse véu de carne, aí estava dentro com seu corpo teofânico da sexta dimensão. Agora, vejam como Cristo, no capítulo 14 de São João, está falando sobre a casa do nosso Pai Celestial, diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou, pois, a preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sua segunda vinda é para nos levar à casa do nosso Pai Celestial. Mas temos que passar pelo processo de crer nele, de nascer de novo, recebendo o seu Espírito e estar vivendo conforme ao programa divino, para assim ser levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, no último dia. Os que partiram, não há nenhum problema, ressuscitarão em corpos eternos. E os que estamos vivos seremos transformados, e todos, estando no novo corpo, no corpo eterno, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E sabeis a onde vou, e sabeis el caminho.
Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja que nenhuma pessoa pode ir a Deus para viver eternamente a não ser por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não há outra forma. Continua dizendo: Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. As obras que Jesus estava fazendo eram as obras do Pai, as quais estavam prometidas para o Pai Celestial Deus realizar naquele tempo, e estavam sendo vistas em Jesus. Mas era o Pai que estava nele fazendo essas obras. E agora, vejam vocês quem é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso que se fez homem para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Por isso ele disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus iguais ao Senhor Jesus Cristo. Porque no programa divino está que todos sejamos iguais a Jesus Cristo com vida eterna. E vejamos aqui o que nos diz. Diz aqui a Escritura quando foram buscar a morte de Jesus, queriam matar Jesus sempre, em muitas ocasiões, essa é uma delas, onde pensam na morte de Jesus. Em São João, capítulo 11, versículo 47 em diante, diz: Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: Que faremos? Este homem, falando de Jesus, este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão nosso lugar, ou seja, o templo e a própria nação. Então, um deles, chamado Caifás, ou seja, esse era o sumo sacerdote, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós nada sabeis. Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Agora vejam. O porquê Cristo tinha que morrer para congregar em um todos os filhos de Deus que estavam dispersos pelo planeta Terra e que estariam em diferentes eras e gerações, aparecendo em corpos mortais. Agora, lhes falei do corpo físico, que é a permissiva vontade de Deus, é temporário, por isso nasce e depois morre. Mas qualquer pessoa que pensa bem não pode pensar que a vida para o ser humano é somente o viver esses dias que escassamente alguns podem chegar até 100 anos. Quase ninguém chega. E a maior parte não quer chegar também. Porque quem vai ajudar dos 100 anos em diante?
Tem que buscar uma bengalinha ou um carrinho para sentar-se alguns outros, pois são fortes, mas a maioria morre antes dos 100 anos. Agora, o Criador dos céus e da terra, que é eterno, em seu programa está que o ser humano seja eterno, mas por causa do pecado no jardim do Éden, e porque a recompensa do pecado é a morte, a raça humana morre daí em diante. Mas há uma forma de vida eterna, e essa forma é por meio da árvore da vida, que é Cristo, nosso Salvador. E ele começa esse programa de restauração do ser humano à vida eterna, ao crer nele como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e aí ele nos dá seu Espírito Santo, esse Espírito eterno, e assim obtemos primeiramente o corpo eterno da sexta dimensão, porque o que se vê é feito do que não se via. Portanto, a pessoa tem que vir primeiro a um corpo que não se vê com os olhos humanos, mas que pertence a outra dimensão, a sexta dimensão, no qual Cristo esteve por milhares ou milhões de anos antes de vir em carne humana aqui, no qual apareceu também aos profetas do Antigo Testamento. E, em muitos casos, os profetas viam um homem, um varão, um anjo, um varão de outra dimensão, um homem de outra dimensão, quando lhes apareceu o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor é um homem de outra dimensão, chamado também o Verbo, o qual é o próprio Jesus Cristo em seu corpo teofânico, e por isso podia dizer antes que Abraão nascesse, eu sou. Agora, as pessoas, algumas vezes quando escutam sobre de pessoas de outra dimensão, dizem os extraterrestres e se assustam. Mas vejam, o ser humano que foi colocado aqui na Terra, Adão, é um extraterrestre. Veio de outro mundo, de outra dimensão. E o ser humano, por si, só é um extraterrestre. Não é preciso ter medo dos extraterrestres. O problema nós temos aqui, temos que resolver nossos problemas, e Cristo já o resolveu. O único que é preciso é agarrar a solução de Cristo para viver eternamente. E agora, Cristo nos dá um corpo teofânico da sexta dimensão. E assim, nos tornamos como Cristo no corpo teofânico. Assim, nós temos um corpo como que Cristo tinha antes de vir em carne humana à Terra. Um corpo eterno. Ele nos dá. Vem dele. Assim como nosso corpo terreno veio dos nossos pais. E, em seguida, no último dia, que é o sétimo milênio, nos dará um corpo físico, imortal, incorruptível, glorificado e eterno, igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e viveremos com Cristo como reis e sacerdotes em seu glorioso reino milenial, e em seguida por toda a eternidade. Assim que valeu a pena os sofrimentos do Messias, de Cristo, porque era todo este programa pelo qual ele passaria de sofrimentos para ele se tornar responsável e tomar nossos pecados e pagar a dívida do pecado, porque a recompensa do pecado é morte. Cristo não podia morrer porque veio sem pecado, mas quando tomou nossos pecados se tornou mortal. E ele se fez como nós, se fez pecado por nós, para nos fazer como ele. Para ele nos fazer como ele, com corpos eternos, teofânicos e corpos físicos eternos, teve que tomar nossos pecados. E vejam, e para isso teve que se tornar homem, se tornar um ser humano nessa terra. E agora, há algo muito importante que nós não podemos deixar passar despercebido, e é: o ser humano é corpo, espírito e alma. E o mais importante do ser humano é a alma da pessoa. Essa é a semente
ou semente de Deus, essa é a que vem de Deus ou não vem de Deus. O corpo físico é temporário. E o espírito que recebemos do mundo é na permissiva vontade de Deus ao nascer na terra. Por isso é necessário um novo nascimento. E a nossa alma, quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, recebe um corpo da sexta dimensão, um espírito da sexta dimensão. E no último dia receberemos um corpo físico e eterno e glorificado. E então já teremos, nossa alma terá corpo novo, físico e corpo teofânico, espírito teofânico novo também. Porque o que é, na realidade, o ser humano é alma vivente. O corpo é temporário, nos tiram o corpo, mas continuamos vivendo, porque nossa alma continua vivendo no outro corpo de outra dimensão. E agora, podemos ver que toda pessoa tem a oportunidade de comer da árvore da vida conforme o programa de Deus e assim desfrutar dos benefícios dos sofrimentos de Cristo em sua primeira vinda e também ser participante de todas as glórias de Cristo que virão e que viriam depois dos seus sofrimentos. O que Cristo esteve fazendo depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, sabem o que é? Uma nova raça com vida eterna, a qual começou com a criação de um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, nos criará um corpo físico glorificado e eterno. E que será interdimensional. Ou seja, que com esse corpo poderemos estar aqui na Terra, mas poderemos ir a outras dimensões e a outros lugares. Mas isso está para o futuro, quando já tivermos esse corpo. Não teremos nenhum problema, porque já estaremos iguais a como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo necessitou algum avião ou foguete quando foi para o céu? Não necessitou. Assim será nosso corpo também, interdimensional. Poderá ir à dimensão que tiver que ir. Quando Cristo, sob a tempestade que estava açoitando os discípulos, foi em ajuda deles, o encontramos caminhando sobre o mar, vem? Um corpo sem pecado, um corpo criado por Deus. Vejam, não tem limitações. Todo o poder divino está manifestado nessa pessoa. E assim seremos todos nós, quando tivermos o novo corpo. Não haverá limitações quanto às coisas que poderão ser feitas por nós. E nem sequer uma gripe poderá nos afetar em nosso corpo, porque será um corpo imortal. E a idade, não importam quantos anos passem por cima desse corpo, permanecerá em aparência de 18 a 21 anos por toda a eternidade. Porque já estaremos em um corpo eterno com vida eterna. E agora, Cristo esteve fazendo uma obra muito importante no céu como sumo sacerdote, intercedendo por todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele esteve no céu, no templo de Deus, no céu. Por isso é que, depois que Cristo morreu e ressuscitou, depois, ao tempo, pelo ano 70, veio a destruição de Jerusalém e do templo, porque já não se necessita um templo terreno aqui, porque Cristo já como sumo sacerdote Melquisedeque está ministrando no templo que está no céu. Assim como fazia o sumo sacerdote da religião hebraica. No templo, entrava no dia 10 do 7º mês de cada ano,
com o sangue da expiação do bode e o colocava sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto, ali no lugar santíssimo. E, ao oferecer esse sangue ali sobre o propiciatório, a misericórdia de Deus se estendia para o povo hebreu e era reconciliado o povo hebreu com Deus, e os pecados do povo hebreu eram cobertos com o sangue do sacrifício. E Deus não via os pecados do povo hebreu e enviava a bênção sobre o povo hebreu. E agora, não é necessário nem o sangue de um cordeiro literal, nem de um bode, porque Cristo, já o Cordeiro de Deus, efetuou sua obra de expiação. Ele é tanto o Cordeiro Pascual como o bode. E seu sangue nos limpa de todo pecado. O sangue dos animaizinhos do Antigo Testamento somente cobriam o pecado, mas o sangue de Cristo tira o pecado. E então Deus nos vê sem pecado e derrama suas bênçãos sobre nós. Aí está o segredo daqueles animaizinhos e seu sangue derramado, porque eram tipo e figura do nosso amado Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E como já se efetuou um sacrifício perfeito, já não são mais necessários esses sacrifícios que o povo hebreu realizava. E o templo já foi tirado e já não há sacrifícios. E Deus já não deseja que sejam feitos sacrifícios, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito. E se já temos o sacrifício perfeito, para que a pessoa vai buscar um sacrifício imperfeito que não o levará a nenhum lugar? Há um só sacrifício. E agora, Cristo esteve fazendo intercessão no templo que está no céu. Vejam, o sacrifício do Cordeiro de Deus, de Cristo, que também é o bode da expiação, para a reconciliação dos filhos e filhas de Deus com Deus. Vejam vocês, seu sangue não foi colocado no lugar santíssimo do templo terreno que o povo hebreu tinha, mas que foi levado ao lugar santíssimo celestial lá no céu. E o levou não o sumo sacerdote da religião hebraica, mas o sumo sacerdote do templo que está no céu, que é Melquisedeque, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como, desde a ida de Cristo ao céu, ele esteve ministrando no templo que está no céu, como fazia o sumo sacerdote no templo terreno, porque Deus refletiu no templo terreno o que há no céu, no templo de Deus. Por isso, o sumo sacerdote que o povo hebreu tinha tipo e figura do sumo sacerdote do templo que está no céu, mas no templo que está no céu não podia ministrar os sumos sacerdotes daqui da terra, somente Melquisedeque, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o sacerdote do templo que está no céu. E esteve intercedendo com seu próprio sangue por todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, para a reconciliação dessas pessoas com Deus e Deus com essas pessoas. E por isso, encontramos que Cristo esteve chamando e juntando os seus filhos de era em era e de geração em geração. Ele disse que ele os chamaria, ele os buscaria, ele os juntaria. Em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, disse Jesus Cristo: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são do aprisco hebraico. Aquelas também devo trazer, ou seja, que são gentias. E elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz de Cristo, o bom pastor. As ovelhas representam os filhos e filhas de Deus. As pessoas que têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro no céu.
Essas pessoas vêm, sabe de onde? Suas almas vêm da sétima dimensão. E necessitam obter um corpo da sexta dimensão, o qual obtêm quando nascem de novo. E necessitam obter um corpo eterno, o qual receberão quando os mortos em Cristo ressuscitarem nesses corpos eternos e nós os que vivemos formos transformados. Agora vejam vocês, é a alma a que vem predestinada de Deus. Essa alma é a que é filho ou filha de Deus e vem à terra em um corpo de carne, com um espírito do mundo quando nasce por meio dos nossos pais terrenos, mas com a promessa de que receberá um corpo teofânico da sexta dimensão e um corpo físico e eterno, conforme ao programa divino da redenção, para o qual Cristo veio e sofreu. E por isso temos os sofrimentos de Cristo, mas também temos as vitórias de Cristo. Ele obteve a vitória morrendo. A vitória a obteve para nós e para Ele. Para que nós pudéssemos viver por toda a eternidade com Ele, porque somos seus filhos e nossas almas vêm da sétima dimensão, da dimensão de Deus. Por isso é que Cristo, em uma ocasião, disse aos seus discípulos que vieram muito contentes porque tinham expulsado demônios quando Cristo os tinha enviado, e vem contando a Jesus. Veja, até os demônios se nos sujeitam em seu nome, ou seja, que os obedecem quando usavam o nome de Jesus e os expulsavam das pessoas. Jesus disse, não vos regozijais disso, mas regozijai-vos de que vossos nomes estão escritos no céu. Essa é a bênção grande, que nosso nome está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, porque isso nos identifica como filhos e filhas de Deus. E isso significa que os sofrimentos de Cristo em nós produzirão as bênçãos prometidas para a vinda e sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, que nós somos os que recebemos o benefício da sua vinda e dos seus sacrifícios e receberemos também os benefícios das glórias e vitórias do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque somos seus filhos. E porquanto somos seus filhos, Ele veio para realizar a nossa redenção, para nos colocar de novo em eternidade. Ou seja, que Ele veio com um propósito, sabendo que vinha à Terra para morrer fisicamente. Ou seja, quem morreu foi o corpo. O espírito e a alma de Cristo não morreu. Somente seu corpo físico é o que tinha que morrer. Esse era o que tinha que morrer. São Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne. Como morreu? Na carne. Mas vivificado pelo Espírito. Em espírito não morreu, mas foi vivificado. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Como foi? E pregou aos espíritos em prisão? Em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Agora vejam vocês, quando Cristo morreu fisicamente, Ele desceu à quinta dimensão, que é o inferno, e desceu em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso, mas de outra dimensão, e foi e pregou a essas pessoas que foram desobedientes no tempo de Noé, as quais estavam lá em seus corpos ou espíritos,
porque o espírito é um corpo de outra dimensão. Um corpo que se parece ao nosso corpo físico. E foi e pregou a essas almas que estavam lá encarceradas em prisão, as quais tinham sido desobedientes no tempo de Noé. Diz, e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, que as pessoas que estavam lá no inferno, que é a quinta dimensão, foi e lhes pregou. Foi Cristo também quem tomou as chaves do inferno e da morte, e por isso em Apocalipse capítulo 1, nos diz que Ele tem as chaves do inferno e da morte, porque Ele as tirou do diabo, e por isso depois ressuscitou vitorioso. Passou também pela sexta dimensão, que é o paraíso, onde estava Abraão, Isaque, Jacó, estavam todos os profetas do Antigo Testamento que tinham morrido, e também João Batista, e com ele ressuscitaram todos os santos do Antigo Testamento. Onde está isso escrito? Vamos ver se está escrito. No capítulo 27 de São Mateus, capítulo 27 de São Mateus, diz, do versículo 51 ao 52, nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Isso foi quando Cristo morreu. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Abraão, Isaque, Jacó e suas esposas e todos estes santos do Antigo Testamento ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas da cidade de Jerusalém. E Jesus Cristo também apareceu aos seus discípulos e esteve com eles uns 40 dias, aparecendo em diferentes ocasiões. Não menos de 8 vezes apareceu aos seus discípulos em um lapso de tempo de 40 dias. E esteve falando sobre o reino de Deus e também fazendo sinais e maravilhas, mas com seus discípulos, ou seja, com os crentes nele, não com o resto do povo hebreu. E agora vejam vocês, depois da ressurreição, esteve uns 40 dias aqui, em seu corpo já ressuscitado. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós que vivemos formos transformados, vamos estar aqui de uns 30 a 40 dias também. E durante esse tempo estarão acontecendo grandes coisas no programa de Deus. Mas, por agora, o que necessitamos é estar prontos para receber um novo corpo. Isso é o que nós necessitamos obter. O novo corpo, porque depois que tivermos o novo corpo, já daí em diante, sendo eternos, com o corpo eterno, já as demais coisas, já a pessoa compreenderá e já não teremos mais problemas. Já terá terminado todo o problema para os escolhidos de Deus, porque todos seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora estamos no tempo em que, assim como Deus, Cristo, o qual disse que ele tinha outras ovelhas que não eram deste aprisco, do aprisco hebreu, as quais também devia trazer, os quais são os filhos e filhas de Deus que estariam entre os gentios, os quais tinham que ser trazidos por Cristo ao seu corpo místico de crentes, ou seja, a sua igreja, de era em era. Cristo esteve chamando e juntando os seus escolhidos, e seus escolhidos estiveram escutando a voz do bom pastor, de era em era, por meio da manifestação de Cristo, através do mensageiro de cada era. E vejam vocês, Ásia Menor foi a primeira era lá cumprida na Ásia Menor, depois na França, depois na França e na Hungria, depois na Escócia e Irlanda. Essa foi a quarta era. E depois na Alemanha, e depois na Inglaterra,
depois na América do Norte. E agora, onde Deus chame junto os seus escolhidos, pois na América Latina e o Caribe. Aí é onde Cristo faz o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino para completar sua igreja, completar seus escolhidos na era da pedra angular. Era que se cumpre na América Latina e no Caribe, que é o Ocidente, ou seja, o Oeste do planeta Terra. E como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente, Cristo disse, assim será a vinda do Filho do Homem. A bênção de Deus para o último dia é para o Ocidente, e daí é que passará ao povo hebreu. E é para a parte latino-americana e caribenha, onde Cristo chama e junta os seus escolhidos, suas ovelhas, do último dia e as coloca na era da pedra angular e nos prepara para ser transformados e raptados neste tempo final. Agora vejam a bênção tão grande que nos correspondeu no programa divino. E estamos vivendo no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos e o tempo mais importante para os latino-americanos e caribenhos. Este é o tempo do chamado de Cristo para todas as suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. Alguns latino-americanos e caribenhos talvez pensaram que Deus tinha se esquecido da América Latina e o Caribe, mas não se esqueceu, mas que tinha maior bênção guardada para este último dia. E agora, nós recebemos os benefícios das lutas e vitórias do Messias de Jesus Cristo, e neste tempo em que vivemos, esperamos nossa transformação, porque neste tempo é que Ele chama e junta aos seus últimos escolhidos, às suas últimas ovelhas, para completar o corpo místico de crentes, ou seja, para completar o número da sua igreja. E quando completar, Cristo já sairá do trono de intercessão no céu e faz sua reclamação de todos os que Ele redimiu com seu sangue e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará os que vivemos. Agora vejam tantas bênçãos que há nas lutas e vitórias do Messias, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todas as lutas de Cristo foram para nosso benefício. E todas as vitórias de Cristo foram para nosso benefício também. Ele é quem nos dá a vitória. Dele, todos nós dependemos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho das lutas e vitórias do Messias, as quais foram estas lutas e vitórias para nosso benefício, para nossa bênção. E que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos deixar por aqui novamente a José Benjamin Pérez para ele finalizar nossa parte, a parte que faz Miguel Bermudes. Agora correspondeu a ele. Miguel já falou com ele para que ele se encarregue dessa parte. Vem, não há idade. A bênção de Deus não olha a idade. A bênção de Deus é para os adultos, para os jovens e para as crianças também. Vem, primeiro era Bermudes, uma pessoa já mais adulta, mais velha, quem se encarregava de me apresentar e depois, ao final, também falar algo, e agora correspondeu a um jovem.
Quem sabe se algum dia corresponde a alguma criancinha, ou seja, que não há idade. A bênção de Deus é para todos e por isso nós damos graças ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque por meio das suas lutas e vitórias, Ele nos abençoou com as bênçãos do céu. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde conosco. José Benjamin Pérez. Deus os abençoe e boa noite.